Olá, bem-vindos a essa live onde a gente vai falar sobre perda auditiva e zumbido. Para você que não me conhece, eu sou Lisiane Holdefer, sou fonoaudióloga e psicóloga e eu trabalho com zumbido e alterações da sensibilidade auditiva e tontura há mais de 23 anos. Então hoje a gente vai falar de um tema que é bastante comum de estar relacionado ao zumbido, que é a perda de audição. A gente sabe que uma das maiores causas de zumbido é a perda auditiva, uma das mais comuns, tá? Uma das mais frequentes causas de perda de zumbido é a perda de audição. E aí a gente vai ter que trazer algumas definições. Então, a primeira coisa para a gente lembrar, que a gente sempre fala, zumbido não é uma doença, ele é um sintoma. Então, muitas vezes a gente tem o zumbido como sintoma de uma alteração auditiva. E essa alteração auditiva, essa perda de audição, ela pode ocorrer de uma maneira local, pontual. Então eu tenho lá, por exemplo, uma otite, e durante o período que eu estou com essa otite, eu vou ter uma diminuição da audição, que após tratada, que a otite tendo sido corrigida, tratada, melhorada, muito provavelmente a minha audição tem tudo para retornar ao que era antes. Eventualmente o zumbido fica, tá? Então isso nós vamos ver ali, tem até uma pergunta que coloca essa questão assim, né, da perda de audição e do zumbido, em que em alguns casos, às vezes a gente corrige a causa, corrige inclusive a perda de audição, mas a gente fica com o sintoma zumbido. Então isso a gente vai conversar um pouquinho hoje também para ajudar a esclarecer como isso funciona. Então tem algumas causas de perda de audição, por exemplo, como essa que eu citei, né, a otite, às vezes até uma diminuição da audição que acontece de forma muito pontual e muito pequena, e ali numa gripe, numa sinusite, que também é corrigida, que também é revertida, mas que também pode estar ligada ou pode ser uma das causas do zumbido, no gerador de zumbido. E muitas vezes são questões que são passíveis de serem corrigidas se tratadas corretamente. E existem alterações da audição, perdas de audição, que até o presente momento nós não temos como reverter. Nós temos como tratar, mas a gente não tem como reverter. Então, algumas perdas de audição que acometem regiões mais internas da orelha, então orelha interna, por exemplo, que é onde estão as célulazinhas lá dentro da cóclea, do caracol da audição, a gente tem células. Muitas vezes, quando essas células elas não estão funcionando tão bem, ou elas param de funcionar, a gente tem como impacto, como reflexo disso, uma diminuição da audição. Dependendo da quantidade de células, do tamanho dessa lesão, a gente vai ter uma perda de audição maior, e dependendo da localização dessa lesão, a gente vai ter frequências que vão estar atingidas. Então, a gente vai ter perdas de acuidade, de percepção de som em frequências diferentes, dependendo da região onde a gente tiver a lesão, onde a gente tiver o transtorno que vai gerar perda de audição. Então, não sei se acontece com algum de vocês, mas, por exemplo, a gente vê muitos casos onde a pessoa diz assim, eu não tenho nada, a minha audição é normal, mas eu tenho alteração nas frequências agudas. Então, nas frequências mais graves, nas frequências mais grossas, muitas vezes essa pessoa não tem nenhuma alteração, não tem lesão, não tem perda, mas eu vou ter perda ali na região das frequências agudas. Isso acontece porque a cóclea ela é como se fosse um caracol enroladinho. E se a gente abrisse esse caracol, a gente teria como se fosse um teclado de piano, um teclado de, né, assim, teclas de um teclado, por exemplo. Então a gente vai ter aqui no início do caracol, que tem contato aqui, que tem essa conversa com a orelha média, a gente vai ter as frequências mais agudas. Então os sons ali de 20.000 Hz, 18.000 Hz, 16.000 Hz, 10.000 Hz, 8.000 Hz, até as frequências mais graves, mais grossas, que a gente escuta até 20 Hz, então de 20.000 a 20 Hz, a gente vai ter lá no ápice, lá no final desse caracol, que fica mais escondidinho, tá lá mais no final do caracol. Então, se eu abrir, eu vou ter ali dos agudos para os graves. Então, eu vou ter
células que são específicas para processar determinados tipos de som, de frequências sonoras. Então, por isso que muitas vezes, se eu, por exemplo, tiver uma lesão aqui na região inicial, no início desse caracol, eu vou ter afetada, então, as frequências mais agudas, mais fininhas, e talvez eu não tenha impacto nas frequências mais graves. Então, existe essa diferença, e é isso que na audiometria, que é o exame-chave, é o exame básico, vamos dizer assim, da audição, a gente consegue enxergar como estão as frequências. Normalmente, uma audiometria ela é realizada nas frequências de 250 Hz até 8.000 Hz, essa audiometria convencional, comum, que a gente tem no nosso dia a dia. É possível que seja solicitado, é possível que seja feito, então, a audiometria de altas frequências, onde eu vou avaliar as frequências acima de 8.000 Hz. Então, por que a audiometria é tão importante? Porque ela vai me mostrar se existe alguma alteração nessa região, ela vai conseguir me dizer o tamanho dessa alteração e qual a região que está sendo afetada. Se eu estou afetando ali as célulazinhas da cóclea, do caracol da audição, ou talvez do nervo auditivo, e aí talvez eu precise de exames específicos para diferenciar um do outro, mas eu consigo ter uma ideia de qual a região que está sendo afetada, ou se tem alguma coisa na minha orelha média, eu tô lá com secreção lá na minha orelha média, eu tô com líquido na minha orelha média, então ali a audiometria ela consegue ajudar a gente a desconfiar qual é a região que está alterada e qual o tamanho dessa alteração e quais as frequências que essa alteração está impactando. O que acontece com relação ao zumbido? Toda e qualquer alteração auditiva ou nesta via que transporta som, seja ela grande ou seja ela às vezes muito pequenininha, muitas vezes até não identificável numa audiometria, e aí o que acontece é que a audiometria ela consegue pegar as perdas de audição quando elas já estão assim com uma certa grandeza, vamos dizer assim. Existem perdas de audição que a gente diria que são aquelas perdas auditivas ocultas, que são perdas de audição que não aparecem na audiometria convencional, que a gente a princípio não conseguiria enxergar nessa audiometria convencional e que então a gente precisaria de outros exames e até do relato do paciente para suspeitar dessa alteração da audição. Mas toda e qualquer alteração da audição, seja lá no local que for, e seja ela do grau, do tamanho que for, ela pode ser um causador, um gerador de zumbido. Então tenha em mente que se lá na sua audiometria você me disser assim, que é muito comum isso acontecer, eu tenho uma perda de audição, mas é normal para a minha idade, o médico falou que era normal para a minha idade. Bom, vamos lá, a gente não pode dizer isso, vamos colocar dessa forma, a gente não pode dizer que é normal para a idade, porque a gente tem alterações de audição que vão acontecer em função do nosso envelhecimento e que elas vão se dar em função da maneira como a gente levou a vida, os nossos cuidados com a audição, maneira como eu me comportei em relação à alimentação, as rotinas de cuidado de audição, se eu usei muito fone de ouvido, se eu frequentei muita festa com som alto, se eu, enfim, expus o meu ouvido a qualquer fator que deixe ele mais aberto, mais sensível a alguma alteração, é possível que essa alteração em função da idade ocorra de forma antecipada em relação a outra pessoa. Então isso depende da nossa genética e das condutas que eu tive ao longo da vida que podem impactar ou que podem alterar aí a região auditiva. E aí, quando eu digo isso, eu tenho uma audição normal para minha idade, já é sinal de que existe alguma alteração. E essa alteração, por menor que seja, e por mais justificável que seja, é porque eu tenho não sei quantos anos, ou é porque todo mundo na minha família tem, sim, mas isso pode ser uma das causas do zumbido, tá? E aí a gente vai ter um outro cuidado. É a causa mais frequente de zumbido, a perda de audição. Uma das causas de perda de audição mais frequente, mais causadora de zumbido, é a exposição a sons de forte intensidade.
Então é o resultado da gente se expor a bombinhas, a muita música alta, uso de fone de ouvido com som forte ou por longos períodos de tempo. Então essa ainda segue sendo para nós a maior causa de perda de audição e a maior causa de perda de audição. Tá falhando? Vocês estão me ouvindo bem? A maior causa de perda de audição geradora de zumbido, tá? Então, o que a gente tem que lembrar também é que nem sempre a perda de audição... Ih, tá sem som? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Ninguém tá me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Não? Sim? Ah, então tá. Ótimo. Então vou dar continuidade. Obrigada, gente. Então a gente tem aí como uma das maiores causas de zumbido, mas ela não é a única causa e ter uma perda de audição não determina que eu vá ter zumbido. Então existe uma ideia de que então, eu tenho uma perda de audição, então eu tenho zumbido, e talvez você conheça muitas pessoas ou algumas pessoas que vão ter perda de audição e que não tem zumbido. E você também vai conhecer pessoas que talvez tenham feito os exames audiológicos, não tenha aparecido ali nos exames audiológicos alguma alteração na via auditiva, pelo menos nada que foi identificado nos exames, lembrando de que existem essas alterações que a gente chama de perda de audição oculta, perda auditiva oculta, enfim, que podem ter outras questões ali envolvidas, mas enfim, que não tem nada lá nos exames e que também vão ter zumbido. Por quê? A perda de audição sozinha, ela não é determinante de zumbido. Então, o fato de eu ter a perda de audição não me determina que eu vou ter zumbido. E o zumbido é resultado de uma combinação de fatores. Zumbido dificilmente, eu vou usar essa palavra porque nada é tão matemático e tão mais menos, mas olha, eu tenho 23 anos de profissão e na minha experiência, não tem nenhum paciente que chegou assim, é só perda de audição, a gente não consegue identificar mais nada, seja neste momento em que ele chega para mim, seja no momento em que o zumbido iniciou. Qual é a diferença? A diferença é que muitas vezes algumas das causas do zumbido se resolvem e o sintoma zumbido fica. Então isso também é um outro fator que gera muita ansiedade. Não é o caso de algumas perdas de audição, mas pode ser. Então, por exemplo, perdas de audição como otites. Eu tive uma otite, eu tive uma gripe muito forte, nesse momento meu ouvido entupiu, eu fiquei toda entupida e eu tava, enfim, com a imunidade muito baixa, eu tava com alterações nas minhas vitaminas, no momento que eu tava muito cansado, muito debilitado, dormindo muito mal e tal, o zumbido apareceu. Eu resolvi a otite, eu não tenho mais alteração da minha audição, ainda estou tratando a questão vitamínica, ainda não resolvi, aí o zumbido não foi embora, porque provavelmente tem outros fatores envolvidos. Então, às vezes, a gente tem sim alguns fatores, e a perda de audição até pode ser um deles, que não aparecem mais no momento em que o paciente chega lá no consultório, o que não quer dizer que não tenham outros fatores que a gente consiga identificar, e o que também não quer dizer que eu não possa tratar esse ouvido, e que eu não possa tratar o zumbido. Então, apesar de muitas vezes eu não ter ou não identificar todas as causas ou ter todas as causas ainda para tratar, eu tenho como tratar o sintoma zumbido. O zumbido, a gente sabe que ele é resultado de uma alteração na ativação de áreas do nosso cérebro. E a gente tem, por meio da neuroplasticidade, de estratégias que movimentem com a neuroplasticidade, a gente tem como corrigir, vou colocar esse termo, não sei nem se é o mais adequado, mas enfim, reorganizar essa neuroplasticidade cerebral e aí sim a gente ter uma melhora do zumbido independente disso. Então o zumbido sempre é tratado, tá? Ele sempre é possível de ser tratado independente da causa. Mas vamos voltar lá para a perda de audição. A perda de audição em si, independente de zumbido, dependendo do grau dela, ela
é de suma importância que a gente pense no tratamento adequado, tá? A audição não somente por eu poder socializar, eu poder conversar com outras pessoas, eu ter a chance de trocar ideia, de estar no meio da minha família e poder conversar, ou de amigos, né? Eu não me privar socialmente, eu não me deprimir, porque é o que acaba acontecendo quando a gente não tem esses contatos sociais, ou a gente não vai tendo esses contatos em função da minha audição. Eu também tenho um prejuízo quando eu não escuto bem da estimulação de áreas do meu cérebro. Então, lembra, o som ele passa pelo ouvido, mas ele é processado, ele é interpretado, codificado e decodificado lá no meu cérebro. Então, se determinados sons não estão chegando lá no meu cérebro, áreas do meu cérebro não estão sendo estimuladas. E hoje a gente sabe que a falta de estimulação, ou seja, a privação auditiva, a privação sensorial, privação da entrada do som lá no meu cérebro, pode predispor a gente a ter Alzheimer, demência, alterações centrais. Então, uma perda de audição, ela sempre deve ser avaliada quanto à possibilidade de ser tratada. E ser tratada, hoje a gente pensa o quanto antes, e justamente em função da questão do cérebro, tá? E, consequentemente, possivelmente, quando ela é bem tratada, quando ela está bem ajustada, existe uma grande chance disso ter um impacto positivo no zumbido. Não necessariamente ser a solução de todos os seus problemas, o aparelho auditivo não é uma mágica. Estou aqui falando então de um tratamento que seria por meio do aparelho auditivo. Tem patologias, tem alterações da audição que a gente vai tratar por via medicamentosa, que a gente vai tratar por outras vias, mas algumas perdas de audição vão necessitar do uso do aparelho auditivo, que é o recurso que a gente tem, pelo menos por hoje. Se estuda medicações que possam recuperar essas células ali da cóclea, mas até o momento a gente não tem essa medicação disponível, isso ainda não é uma realidade. As células tronco, há muitos e muitos anos se estuda a respeito da possibilidade de eu refazer essas células ali da cóclea, mas a gente ainda não chegou lá. Então hoje o que a gente tem para tratar aí, para tentar substituir, trabalhar essa região ali da cóclea, seria então o uso do aparelho auditivo, ou em alguns casos, quando essa perda de audição é muito grande, né, uma perda severa ou profunda, o uso da cirurgia do implante coclear, ou o implante de tronco, enfim, dependendo de cada caso, tá? Mas o uso do aparelho auditivo, então, ele não é uma mágica, eu não vou botar na orelha e aí amanhã eu vou acordar sem zumbido, isso não funciona assim. Boa parte dos tratamentos para zumbido, eles não têm esse efeito mágico. Boa parte dos zumbidos, por mais bem tratados que estejam sendo, tipo, está sendo super assertivo, a gente está no caminho certo, na direção certa, mas a resposta não é instantânea, não é mágica. Porque muitas vezes a gente precisa de que o cérebro responda para essa estimulação que eu estou dando, seja ela via muscular, seja ela via uma estimulação que vai ativar a neuroplasticidade, seja ela via correção da audição, que também vai trabalhar a neuroplasticidade, mas enfim, isso não é um processo automático instantâneo. Uma médica que nem você é o que eu gostaria que existisse aqui em Belém. Fono pode receitar medicamentos? Não, fono não receita medicamentos, tá? Então, fono não vai receitar medicamentos. A gente que trabalha com zumbido, claro, tem que entender um pouco das medicações que o paciente está tomando e tal, mas quem receita, quem orienta são os médicos, tá? Então, tanto de suplementação e tal, a gente conhece, a gente sabe, orienta, mas essa parte da receita, da medicação ou da suplementação, ela é feita pelo médico, tá? Então, o aparelho auditivo, ele entra aí como um recurso pra gente poder tratar essa via auditiva e, consequentemente, tratar o cérebro e, consequentemente, eu trato o zumbido. Então, em muitos casos, ele pode ser um recurso bastante interessante para a gente utilizar. Os aparelhos auditivos hoje em dia, eu
ouso dizer que todos eles apresentam um recurso que é de a gente fazer uso da terapia sonora via aparelho auditivo. Então, os aparelhos auditivos, além de corrigir a audição, ainda nos dispõem da possibilidade de a gente fazer uma terapia sonora, seja ela qual for, a escolha do profissional, dependendo de cada caso. E aí, colocar nesse paciente também algo direcionado à terapia sonora é uma das estratégias de tratamento para o zumbido, validadas e consideradas uma das melhores estratégias para tratamento de zumbido também. E a colocação dela no aparelho tem respostas também bastante interessantes, mas tudo tem o seu tempo e o seu momento. Nem em todos os casos a gente vai acionar o gerador de cara, muitas vezes quando tem que corrigir a audição, nosso foco inicial é a questão auditiva, é corrigir a audição, é deixar esse cérebro entender essa entrada de som, para daí, então, se for o caso, a gente acionar a terapia sonora via aparelho. Enquanto isso, se faz a terapia sonora por fora, sem o aparelho, no ambiente, enfim, tem outras estratégias que podem ser utilizadas, tá? Então, olha só, eu vou começar, então, a responder algumas perguntas que colocaram na caixinha de perguntas, tá? Dentro daquilo que eu posso, até por uma questão ética, responder, tá? Tem algumas perguntas aqui, por exemplo, suplementos para zumbido pós-Covid. Eu não me sinto eticamente, e nem é a minha especialidade, assim, para falar a respeito disso, mas a gente pode até pedir para uma médica, que eu conheço alguns profissionais que trabalham com isso, para vir aqui fazer uma live com a gente, para a gente conversar sobre isso. Eu acho que é um assunto super interessante sobre essa suplementação. O que a gente sabe em relação à suplementação para zumbido, existem muitas pesquisas a respeito já. Eu fiz algumas postagens, ainda tem outras para sair aí que já estão prontas a respeito de suplementação para zumbido. E a gente tem como assim, observações que a gente faz com muito critério e muito cuidado, independente de Covid ou não Covid, é a questão da vitamina D, vitamina B12. A gente cuida muito para olhar para as questões metabólicas, e eu estou dizendo isso porque muitas vezes o Covid mexe na questão metabólica, né, na glicose especialmente. Então, isso é um olhar que a gente tem que ter. Então, quando a gente teve Covid, olhar para essa questão metabólica, ver a questão tanto de vitaminas, quanto da questão colesterol, glicose, triglicerídeos, tireoide é hormônios, e o zumbido e hormônios são muito amigos e muito inimigos. Enfim, são estratégias que são bastante interessantes, tá? Então, vale a pena conversar com o profissional que está te tratando para poder olhar, tá? Zumbido não melhorou, o meu exame não melhora, o meu exame é normal, só tem a B12 baixa, mas já está suplementando. Então, o exame normal é difícil de a gente dizer sem a gente olhar, tá? Então, eu tenho um pouco de receio quando me dizem, meu exame é normal, sem eu olhar. Então, gostaria de poder dar uma olhada em todos os exames que você fez, ver se você fez uma bateria de exames que me deixaria tranquila em dizer que tá tudo ok. Tá? Muitas vezes na audiometria convencional, como eu falei para vocês, ela é feita de 250 a 8.000 Hz. A gente não pesquisa as altas frequências, muitas vezes nessa região tá tudo ok. E aí, quando a gente vai investigar as frequências mais agudas, as altas frequências, ali a gente começa a enxergar alguma alteração que justifica essa presença do zumbido, que explica, tá aqui, a questão auditiva é um dos fatores que pode estar envolvido na questão do zumbido. Por que a gente faz a audiometria? Porque nós, audiologistas, a gente faz a audiometria de 250 a 8.000 Hz. Porque justamente essa é a região que a gente mais utiliza para os sons do dia a dia. Então, os nossos sons do dia a dia, eles não demandam, por exemplo, frequências de 18.000 Hz. E a gente não tem essa necessidade, não faz tanta diferença para a gente esse tipo de som de alta frequência, para a gente poder compreender fala. Então, a nossa região de fala, de compreensão de sons, de fonemas, ela está aí abarcada nessa região entre 250 e 8.000 Hz. Então, a gente normalmente faz a pesquisa aí dessa região. Mas, muitas vezes, quando a gente vai olhar as frequências agudas, a gente vê ali alterações que podem explicar a presença do zumbido.
Como eu falei, a perda de audição não é a única causa, né? O exame estar normal, então, e a B12 baixa, a gente não sabe do teu quadro todo, né? Então fica muito difícil dizer o que pode estar acontecendo. Tem que fazer, às vezes, avaliar a questão muscular, avaliar se tem, como é que tá teu sono, como é a tua rotina. As rotinas fazem muita diferença no zumbido. O sono é primordial, vocês podem me dizer isso mais do que eu, com certeza, porque noites mal dormidas, talvez para a grande maioria de vocês, vai ser sinal de um zumbido mais forte no outro dia da manhã. Enfim, então tem que dar uma avaliada no quadro geral para poder te orientar e te ajudar em relação ao que exatamente pode estar acontecendo e talvez quais as outras estratégias que poderiam ser lançadas para te ajudar a melhorar em relação ao zumbido, tá? Zumbido pulsátil em um ouvido, se o zumbido pode ser resultado de um tumor. Então, o zumbido pulsátil, ele tem diversas causas, tá? Desde fístulas arteriovenosas, a gente tem alterações em artérias, alterações de circulação sanguínea, estenose vascular, arteriosclerose, que podem ser gerador de zumbido pulsátil, desde alterações de tireoide, que podem gerar um zumbido pulsátil, anemia pode gerar um zumbido pulsátil, alterações musculares podem gerar um zumbido pulsátil. Então, eu não fecharia, obviamente, não existe isso. A zumbido pulsátil é isso, precisa de uma investigação mais específica. Recomendo conversar com o otorrinolaringologista, explicar que o zumbido é pulsátil, fazer os exames que ele recomendar, descartar essa ideia que você está tendo de tumor, porque isso tende a fazer com que a gente fique assustado, obviamente, em relação ao zumbido, porque afinal pode ser algo grave, pode ser algo que pode me fazer muito mal, né? Pode ser algo que seja letal para mim, pode ser uma ameaça à minha vida, automaticamente eu vou ficar mais ligado nele. Isso é um esquema que o teu corpo, por uma questão de defesa, faz de forma automática. Então, se eu acho que tem alguma coisa que pode ser perigosa para mim, seja no ambiente ou no meu corpo, eu vou monitorar isso. Isso acaba fazendo com que eu entre numa circuitaria de estar atento ao zumbido e aí o zumbido aparecer mais ainda e eu ficar mais atento ao zumbido, que afinal ele é algo perigoso, e aí eu fico, enfim, eu entro nesse círculo vicioso. E aí o zumbido tende a aumentar ou a incomodar ainda mais, tá? Tenho muito zumbido alto e o ouvido fechado. Por que fica fechado? Rafa, difícil dizer por que o ouvido é fechado, tá? Eu não sei exatamente o que você entende por ouvido fechado, se você sente o ouvido tampado, ou se é isso que você quer dizer com o ouvido fechado. O zumbido tampado, você tem que descartar algumas coisas, dentre elas, inclusive, a perda de audição, mas pode ser, inclusive, que você tenha uma alteração muscular, pode ser uma alteração da tuba auditiva, então precisa de uma investigação mais específica para ver o que está acontecendo, tá? Mas eu pensaria em alterações musculares, alterações de tuba auditiva, se forem descartadas as alterações auditivas, até sinusites, tá? Que às vezes ficam lá mascaradinhas, eu não tenho dor, eu não tenho sintoma nenhum, então às vezes descartar essas possíveis sinusites que estão lá quietinhas, até cerume. Tá? Então tem que ver o que é, se for essa sensação de ouvido tampado que você está querendo me dizer por ouvido fechado, tá? E aqui tem uma pessoa que me escreveu assim: estou usando aparelho auditivo desde março de 2023 por causa da perda de audição, pouca melhora. Então, isso pode acontecer, pode ser que o aparelho auditivo não seja a única estratégia que você vai precisar usar para tratar o zumbido. E aí o aparelho auditivo a gente tem que ver como está sendo feita essa adaptação e também ver se é o caso de usar a estratégia, por exemplo, de uma terapia sonora associada, e aí avaliar se você tem outros fatores. Foi avaliada a questão metabólica, a questão de rotina, como eu falei, sono, alimentação, a atividade física, questão muscular, somatosensorial que possa estar envolvida. Então precisa avaliar o combo todo. Muitas vezes o aparelho auditivo é super bem indicado, é uma necessidade, mas não é ele sozinho. E aí a gente tem que tratar as outras coisas que podem estar envolvidas também, tá? Então eu recomendo você ou voltar no profissional que está te acompanhando e conversar
a respeito dessas possibilidades, descartar uma a uma, ou se identificar alguma coisa, ver como fazer para poder melhorar, para tratar, para que você possa. Então, eu sempre falo isso, para mim o tratamento do zumbido é o casamento, às vezes, de estratégias, né? Dificilmente a gente usa uma estratégia isolada, porque a gente vai identificando ali as possíveis causas visíveis. Então, vai fazer uma suplementação, enquanto faz a suplementação eu não vou esperar, eu já vou entrar com uma outra estratégia, porque apareceu ali que tem uma questão muscular associada, a gente vai tratando isso em conjunto, ou eu já vi que tem uma parte aí que eu preciso trabalhar a questão central, vou trabalhar com neuroplasticidade, vou lançar mão de terapia sonora, de mindfulness, enfim, para poder fazer esse tratamento de uma maneira, eu digo que é um combo, tá? Então dificilmente eu uso de forma isolada. É possível que o zumbido tenha ligação com a ansiedade? Sim, super possível, tá? E aí talvez vocês que estão aqui também possam me contar como é que é para vocês, mas a ciência mostra, tem muitas pesquisas, já publiquei bastante aqui na página, publico, aliás, com uma razoável frequência, o impacto da ansiedade, do estresse, da depressão, de transtornos do humor, enfim, né, da saúde mental, vamos dizer assim, no zumbido e vice-versa. E, inclusive, mostram que tratar as duas coisas ajudam ambos. Então, assim, tanto tratar o zumbido ajuda a questão emocional, mas tratar a questão emocional, tratar a ansiedade, tratar o estresse, tende a ter um impacto positivo no zumbido. Então, sim, ele pode ter uma ligação com a ansiedade, sim. Pode ser que a ansiedade seja uma das alças, um dos fatores que iniciou, que começou esse zumbido, ou que está mantendo esse zumbido incômodo, forte ou desconfortável aí na sua rotina, tá? Volume do zumbido muito alto e perda auditiva pequena, precisa usar aparelho? Não sei, só vendo a sua audiometria, tá? Então, o zumbido sendo mais alto ou mais baixo, não necessariamente tem a relação com a perda de audição. Volto a dizer, pode ser que tenham outros fatores envolvidos e não apenas a perda de audição, então às vezes parece que a perda de audição, vou colocar aqui, é aparentemente pequena, mas a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, nem quais frequências estão afetadas, nem o tamanho dessa perda, então é difícil saber se existe a indicação de aparelho auditivo ou não, tá? Precisaria avaliar o teu caso como um todo, e aí sim, junto com a audiometria e com a avaliação geral do teu quadro, ver se a indicação de aparelho pode ser algo interessante, e se essa indicação de aparelho tem a orientação de corrigir a audição, ou de só fazer a terapia sonora via aparelho, ou até de fazer ambas as coisas, tá? Minhas crises de Meniere estão vindo com muita frequência. O que eu posso fazer para melhorar? Olha, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um bom otoneurologista, que é o otorrinolaringologista, especialista nessa parte do ouvido, para poder fazer uma bela de uma avaliação, ver o que pode estar envolvido em relação a isso. Para crises de Meniere, para Meniere, existem alguns tratamentos medicamentosos, existem condutas alimentares e de rotina que são muito importantes no caso da Meniere. Então, cuidados com a alimentação, excesso de sal, o açúcar, que a Meniere não gosta, tá? A orelha é super sensível ao açúcar e pode desencadear crises de Meniere. Tenho alguns pacientes que têm essa sensibilidade, por exemplo. Consumo de água. Então, uma hidratação bem feita, muita água, tá? É bem interessante quando a gente tem Meniere. Um sono de qualidade, então, assim, o teu sono tem que ser algo que você tem que preservar, tem que ser algo precioso para você, mais do que para todo mundo, que sono já é, tipo, importante para todos nós, independente de ter zumbido ou não ter zumbido, Meniere ou não Meniere, seja lá o que for, é indispensável, com Meniere mais ainda. Tá? Então, cuidado com o sono e cuidado com o estresse também, que é outra válvula de startar a Meniere. Então, aí talvez sejam coisas mais práticas e mais palpáveis que eu possa te sugerir para você tomar cuidado aí na sua rotina. E aí, claro, conversar com o médico e ver se existe aí as questões medicamentosas que você precisa tratar em conjunto com essas alterações, essa mudança na rotina. Não adianta fazer só a medicação sem modificar esse resto que eu falei, questão alimentar, sono, estresse,
e porque provavelmente a gente tem aí um impacto não tão interessante aí. E é importante que essa mudança de rotina aconteça para que a gente realmente tenha uma melhora na Meniere. Tá? Não tenho perda auditiva, mas estou sofrendo com zumbido. Zumbido apenas no ouvido esquerdo. Então, existem diversas outras causas de zumbido que não só perda de audição. Tá? Então, é super importante avaliar para ver o que é que pode estar envolvido, causando ou mantendo esse zumbido. Tá? Tenho hiperacusia, é normal eu estar na rua e passar uma moto com barulho alto, ficar com vontade de voltar para casa para refugiar e fugir desses barulhos. Com certeza, é super normal, tá? Eu não tenho hiperacusia e eu de casa não consigo, assim, algumas motos eu tenho muita raiva, inclusive, quando passam, porque o som me incomoda. Tá? E eu não tenho hiperacusia, eu não tenho misofonia. É até natural que a gente tenha desconforto com sons, todos nós, tá? Independente de hiperacusia e misofonia, isso é uma coisa importante pra gente ter em mente, assim, porque às vezes, inclusive, quando a gente vai para um tratamento para hiperacusia, para misofonia, a gente espera não sentir desconforto com som nenhum. Né? Eu nunca mais vou ter desconforto nenhum. E é natural a gente ter alguns desconfortos, é normal eu não gostar de alguns sons, né? Se eu arranhar lá minha unha no quadro, boa parte das pessoas não vai gostar desse som, é natural, é normal. Assim, por exemplo, como o desconforto que eu tenho com o barulho de moto, você já tem a hiperacusia, quer dizer, já tem uma sensibilidade maior, então é bem natural que nesse processo você tenha muito desconforto e queira se afastar e queira voltar para casa, porque a sensação é de que, obviamente, a tua casa é um ambiente preservado enfim, cuidado para isso, tá? Recomenda cursos na área de zumbido? Olha, cursos na área de zumbido, eu não recomendo nenhum. Eu vou fazer cursos no próximo ano, então é difícil dizer alguma coisa e provavelmente eu vou te recomendar fazer o meu curso, mas assim, curso depende da tua formação, tá? Porque, por exemplo, existem alguns cursos específicos, por exemplo, que é fechado para fisioterapeuta, você vai ter talvez cursos específicos para médicos, então, para fono, enfim, eu não conheço muito, mas se você quiser, depois você me manda a sua formação e eu vejo se tem alguma coisa aí que eu possa te indicar, tá bom? Perda auditiva total, qual o diagnóstico de Meniere? Rosvita, eu acho que eu não entendi a tua pergunta. Você tem uma perda auditiva profunda, é isso? Você não escuta nada? Você tem uma perda completa da audição de um lado. Eu não entendi qual o diagnóstico de Meniere. Você tem diagnóstico de Meniere? Meniere normalmente não chega a gerar essa perda auditiva profunda, tá? Tem cura, zumbido. Então, a gente não usa esse termo cura, que cura é quando a gente vai curar, a gente cura uma doença. A gente usa o termo remissão completa, mas é o mesmo significado. Eu entendo o que você está querendo me dizer, estou só explicando para você entender que a gente está lidando com um sintoma e não com uma doença. Mas existe, eu entendo que cura é tipo eu não ouvir mais nada e nunca mais. Sim, isso existe, tá? Essa remissão completa, essa remissão absoluta, ela pode acontecer. Ela jamais pode ser uma promessa, pelo menos de profissionais que trabalham seriamente, tá? Você nunca vai ouvir um profissional que é sério no tratamento do zumbido te prometer que vai te proporcionar a remissão completa, porque a gente não sabe quais pacientes vão entrar em remissão completa e absoluta. Então, a gente consegue ter ali um prognóstico, mas a gente não tem nenhuma garantia de que esse paciente vai ter a remissão. Então, a gente não tem como prometer, apesar da remissão ser um fato, a gente tem casos, isso acontece, isso ocorre, tá? E isso é possível sim, tá? Tenho perda auditiva bilateral ou somente com o uso de aparelhos, mas o que me deixa doido, principalmente à noite, são os zumbidos. Já fiz várias tentativas de tratamento sem sucesso, E normalmente à noite a gente tira o aparelho auditivo, né? Então a gente sai menos a estimulação de fora, eu percebo mais o som de dentro. Então é onde o zumbido muitas vezes fica mais intenso. Então é mais desafiador nessas condições também. Mas é possível de ser tratado, tá? Então, o que eu posso te dizer, não desista, insista. Tá? E os tratamentos, lembrando que os tratamentos não vão ter uma resposta mágica. Você tem aí uma alteração provavelmente da cóclea,
tá? Tô aqui suspeitando para ter uma perda assim, né, nesse tamanho. Então, provavelmente é uma coisa que vai te trazer, nós vamos ter que trabalhar cérebro, então isso não é nada que vai te trazer uma resposta tão instantânea, tão automática. É uma coisa de insistência mesmo, tá? Mas eu sugiro, se eu puder te dizer uma coisa, insista, tá? É possível que você viva melhor, viva bem, apesar de, tá? Então, vamos lá. Outra pergunta que me deixaram. Não tenho perda auditiva, o exame é normal, mas tenho muito zumbido. Não foi nenhuma pergunta, foi uma colocação. E aqui entra o que a gente conversou agora há pouco, que também escreveram aqui, não sei nem se foi a mesma pessoa, mas que nem sempre a perda de audição é a causa exclusiva de zumbido, tá? Ela é uma das causas mais frequentes ou mais comuns de participar e de produzir zumbido, ou de estar no conjunto, no combo gerador de zumbido, mas ela não é a causa exclusiva. A gente tem outros fatores que podem gerar zumbido, como a gente falou, questões metabólicas, somatosensoriais musculares, enfim. Então pode ser que o paciente realmente não tenha uma alteração na questão auditiva e tenha outros fatores que precisam ser avaliados e tratados, tá? A Sandra, nunca tive problema de ouvido, passei por um estresse, ficou pulsando, tinha cera, tirou, ficou aéreo e da eco, mas escuto 80%. Se você... Bom, a gente não trabalha com porcentagem, eu entendo que às vezes o médico usa esse termo, mas se você tem isso, então é sinal de que existe uma perda de audição. 80% é sinal de que não está 100%, então provavelmente tem algum tipo de alteração aí da questão auditiva, tá? E aí vale avaliar essa questão do estresse, vale avaliar a questão muscular, tá? Que pode estar envolvida aí. Tratamento da ATM, que parece ser meu caso, pode ter remissão total? Pode sim, pode ser sim, tá? Pode ser que tratando aí a questão muscular e a questão às vezes articular, às vezes precisa tratar mesmo a questão articular, é possível que tenha remissão, tá? Como eu falo, não é uma garantia, não existe essa promessa, a gente não tem como saber, mas é possível sim, tá? A remissão do zumbido pode ocorrer quando ele decorre de perda auditiva? Sim. Você acredita? Tem casos sim em que a gente tem remissão do zumbido em pacientes que têm perda de audição. São pacientes que, do que eu tenho conhecimento, foram tratados com aparelho auditivo, tá? Do que eu tenho experiência. Então, o uso do aparelho auditivo, em alguns casos, consegue atingir a remissão em alguns pacientes, tá? Tem o zumbido há 2 anos, e não só o aparelho. É o combo, tá? Mas assim, para a questão auditiva, já que você me perguntou da perda de audição, enfim. Tenho zumbido há 2 anos, fiz uma última audiometria em agosto e a fono falou que a próxima será em agosto deste ano. Tenho perda de audição leve, muito tempo sem nenhum tratamento. Tá certo isso? Olha, a audiometria, ela pode ser feita na frequência que o médico recomendar, no mínimo uma vez ao ano. Tá? E o fato de fazer audiometria não é tratamento, a audiometria é um exame, não é um tratamento. Então, a audiometria é um exame que vai ajudar a gente a pensar em como tratar. Então, não espere a audiometria para tratar, então busque o tratamento. Tá? A audiometria é um exame, tem que ser repetido anualmente, todos vocês fiquem alerta. A audiometria sim tem que repetir anualmente, todos nós deveríamos fazer com zumbido ou sem zumbido, uma audiometria anual, como a gente provavelmente vai no oftalmologista, confere a visão de ano em ano, né? Mas não é uma coisa que a gente tem hábito nem cultura para isso, né? De fazer isso ainda não temos, mas é uma coisa que quem tem zumbido tem que botar ali na caderneta de fazer de ano em ano. Independente da audiometria, vá buscar o tratamento, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, quem tá entrando. Muito bem. Outra pergunta que me deixaram lá. Tenho perda auditiva leve e zumbido. A minha otorrino disse que é por causa da perda de audição. Aqui entra aquilo que a gente conversou há pouco e eu gostaria de reforçar, tá? Então, a otorrino diz para ele que o zumbido é em função da perda de audição, que é uma perda de audição leve. Mas ele tem uma vizinha que tem uma perda auditiva severa em uma das orelhas e uma perda auditiva profunda na outra orelha. E ele foi conversar com a vizinha e falou: como é que você faz com relação ao zumbido? E ela disse: eu não tenho zumbido. Então, mesmo com uma perda de audição maior do que a dele,
essa pessoa não tem zumbido. O zumbido não necessariamente é decorrente exclusivamente da perda de audição. E não está ligado necessariamente ao grau de perda de audição. Às vezes a gente tem uma perda mínima da audição, às vezes a gente tem uma perda de audição oculta, que nem aparece no exame, mas que naquele caso ativou a circuitaria central, causadora, geradora de zumbido. Então naquela pessoa o zumbido apareceu. O que acontece é que lá na sua vizinha, apesar da perda ser muito maior, de a gente ter aí uma questão muito mais comprometida da questão auditiva, a gente não ativou essa circuitaria. Nela, a combinação de coisas que faria o zumbido aparecer não aconteceu, tá lá só a perda de audição. E a perda de audição sozinha, isolada, se não houver essa modificação ali na circuitaria central, a gente não vai ter zumbido. Tá? Então, isto pode sim acontecer. Quando a gente fala que perda de audição é uma das grandes causas do zumbido, isso não quer dizer que perda de audição é sinônimo de zumbido, ou quem tem perda de audição obrigatoriamente vai ter zumbido, ou é sinal de que, não tem essa ligação. Assim como a gente vai ter casos, como estão aqui, algumas pessoas que não vão ter a perda de audição, ou pelo menos não vão conseguir identificar ela por meio de exames, não vai aparecer nada, e que tem zumbido. Então, ele não é a única causa, e mesmo sendo uma causa, ele precisa que tenha uma combinação que ative a circuitaria para que aconteça. Assim como outros fatores ativam essa circuitaria e fazem com que esse zumbido apareça. E não necessariamente um fator auditivo, da via auditiva direta, do ouvido, de uma alteração auditiva diretamente, tá? Espero que tenha ficado claro. Eu não sei se tem mais perguntas, senão eu vou encerrar para hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu queria trazer esse assunto, porque eu sei que ele traz muitas dúvidas. Eu vejo isso bastante também no consultório, os pacientes chegarem com essas questões em relação a perda de audição, a isso de dizer, não, minha audição não tem nada, tá normal, e a gente vai olhar a audiometria, tem ali umas pequenas alterações que justificam, que já podem explicar o porquê desse paciente perceber zumbido. Muitas vezes tem relação, muitas vezes não. Então, muitas vezes a gente vê que aquela alteração é bem na orelha que o paciente tem zumbido, né? Na outra orelha tá tudo lindinho, ele não tem aquela diminuiçãozinha, mesmo dentro dos parâmetros de normalidade. Às vezes aquelas frequenciazinhas que estão ali diferente das outras já justificariam, por exemplo. E muitas vezes não tem nenhuma relação. A gente vê que o zumbido acontece na outra orelha, a orelha que tem alteração não tem acontecendo nada. Então, lembrando, a gente não tem essa relação íntima e uma não é sinônimo de outra. Perda de audição não é sinônimo de zumbido, apesar de ser uma das maiores participantes como causa de zumbido, a perda de audição. Tá? Então é importante avaliar você de uma maneira ampla e completa e tratar você de uma maneira ampla e completa, para que você possa ter acesso sim a um tratamento adequado e a uma melhora do zumbido, da sua qualidade de vida. Tá? Olha, que bom, André, fico feliz que você vai trabalhar aí nessa área de zumbido, que bom, fico feliz. Obrigada a você, Edinalva. Gente, uma boa noite, muito obrigada. Eu espero daqui a 15 dias estar com vocês de novo e vamos ver qual é o assunto que vocês querem que a gente converse. Se vocês quiserem, mandem lá no Instagram para mim, que eu já organizo a live, tá bom? A gente pode conversar, vejo se eu consigo fazer uma live sobre suplementos do pós-Covid, alguma coisa nessa direção, vou ver se eu consigo que alguém se disponibilize aí para conversar com a gente, mas senão a gente vai buscando aí outros assuntos para conversar, tá bom? Um beijo, boa noite, muito obrigada!